João 3:3 diz assim: Jesus respondeu-lhe: fica sabendo que ninguém pode ver ou ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina da Tua palavra. Nos revela o Espírito que está por trás da letra, porque o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Que a letra, ó Deus, possa saltar aos nossos olhos da Tua palavra e possa provocar dentro de nós transformação. Transformação para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a necessidade do novo nascimento. Existe uma necessidade de nascer de novo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Essa necessidade que existe no mundo espiritual, de que eu e você nasçamos de novo. Essa era a dúvida que Nicodemos estava ali discutindo com Jesus. Mas Nicodemos, sendo ele um doutor da lei, um conhecedor da palavra, mesmo assim não sabia o que era nascer de novo. Agora, pastor, mas será que ele tinha acesso a essa informação? Eu vou lá com você agora em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 20. Em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Amém? Queridos, Ezequiel profetiza aqui o Espírito Santo sendo derramado também nas nossas vidas, e o Espírito Santo trazendo sobre nós uma transformação, qual que é como se fizesse um transplante de coração, porque ele vai tirar um coração de carne e colocar um coração, um coração de pedra e colocar um coração de carne. Para que é que isso aponta? Isso aponta que a natureza do homem por si mesma, ela é ruim, ela é pedra, ela não é sensível, ela não tem acesso ao espiritual, ela é matéria, ela é rocha, matéria, pedra. Então ele precisa colocar em nós um coração novo, para que nós sejamos sensíveis às questões do espírito, às questões do espiritual, do mundo espiritual. E essa passagem ela é muito forte, porque o Ezequiel estava falando isso, profetizando para os povo de Deus, para o povo de Israel, e que chega até nós. Por quê? Farei, lá no versículo 26, vou vos dar um novo coração e um novo espírito. Por que ele vai dar para nós um novo espírito? Porque nós estávamos mortos no nosso próprio espírito. O nosso espírito não tinha mais comunhão com o Espírito de Deus. Nós havíamos sido separados de Deus por meio do pecado. O pecado fez separação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. E agora ele fala, e em vez do vosso coração de pedra,
vou dar-vos um obediente coração de carne. Aí é o milagre. Olha só como é que Deus é lindo. Ele sabe que nós não podemos, por nós mesmos, obedecer de pronto, mas Ele vai dar para a gente tal coração, que esse coração que Ele vai nos dar, vai fazer com que nós sejamos obedientes à palavra dEle. Ou seja, esse coração vai mostrar evidências de uma conversão genuína. Nesse coração que nós vamos ganhar do Senhor Jesus, que vai ser colocado em nós, é um coração que as coisas de Deus não vão ser difíceis de serem executadas, de serem feitas, porque com esse coração você não vai ter mais prazer no pecado, você não vai ter mais prazer na sensualidade, você não vai ter mais prazer nas obras da carne, na bebedice, na glutonaria, na pornografia, em todos os vícios. Você não vai mais ter prazer, mas aquilo vai causar um constrangimento tal em você, que você vai se afastar daquilo, porque você não tem mais um coração de pedra, você agora tem um coração de carne, um coração que agora ele responde ao estímulo da dor, porque um coração de pedra, você pode cutucar ele, que é pedra, ele não sente nada, ele não sente dor, ele está ali, é uma pedra, está morto. Mas um coração de carne, quando você cutuca, ele sente. E é esse o nascer de novo, é receber esse coração, porque eu já não vou fazer mais as coisas para os homens me verem, eu já não vou mais me vestir para os homens me verem, eu já não vou mais cantar para os homens me verem, eu não vou mais ser o melhor para que as pessoas achem que eu sou o cara. Não, eu vou fazer isso para a glória de Deus, porque o coração, a motivação muda. Então, queridos, só que eu quero continuar no versículo 30, Ezequiel 36:30, que diz assim: aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Pode ir. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Queridos, as bênçãos, depois de uma transformação, são consequência. Quando nós temos um espírito renovado, quando nós temos o nosso espírito reconectado a Deus, as bênçãos são consequências de uma vida, de um coração obediente ao Senhor. Pastor, quer dizer que eu não vou ter mais aflição? Não, você vai ter aflição, mas você vai ter força para passar por ela. Aquela tristeza, aquele desespero não toma conta mais de você. Você não vive mais em desespero. Agora, você sabe como é que chama isso na teologia? Chama-se o ato de tornar a pessoa santa. E ela está no processo da santificação. É um processo. Porque Deus vai começar a abençoar você de tal forma, pela sua obediência, que as coisas vão fluir e você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Se você já é bem-sucedido, imagina então com Deus te impulsionando. É uma realidade. É uma realidade. Então nós precisamos entender que com a nossa conversão genuína, vem também as bênçãos do Senhor junto. Porque nós vamos ganhar um coração obediente, que consegue responder positivamente às coisas de Deus. Eu vou responder de forma positiva, eu não vou ter mais prazer. Interessante, volta lá no versículo 31, por favor.
Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, dos caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos. Você vai se lembrar do tempo que você se rolava no lamaçal do pecado, e aquilo vai trazer até nojo em você mesmo, porque você viveu aquilo, e você não sabe como é que você conseguiu viver tanto tempo nesse lugar. Porque hoje eu não posso falar tão melhor, que senão os professores de português vão puxar minha orelha, né? Tão melhor não pode. Pode não, né? André, pode não. Eu já falei, né? Mas é mais melhor, pode falar mais, não pode também falar mais melhor, né? Aí piorou, né? Você vai estar tão bom, mas tão bom. Jesus. Mas é isso, querido, porque a expectativa que nós temos de uma vida em Deus é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de sucesso no céu e não na terra. É isso que a gente tem que entender, que a nossa vida tem que ter sucesso no céu, que nós temos que estar sendo filmados pelos anjos do Senhor, e está passando lá no telão, ao vivo, as notícias chegando no céu sobre nós. Olha lá o meu servo, olha como ele é comprometido, olha quanto que ele tem prazer nas minhas coisas, olha como ele tem prazer na oração, olha lá, ele está na vigília, olha lá, ele está no culto, olha lá, ele está adorando, olha lá, ele rejeitou uma propina, ele não aceitou, ele é honesto, ele está cumprindo a minha palavra, ele está me representando, aquele lá é dos nossos. Agora, quando acontece essa transformação? Quando acontece? João capítulo 16, verso 7. Vamos lá, verso 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, queridos, eu quero trazer para você 3 entendimentos aqui. O primeiro entendimento é o do pecado. Eu preciso reconhecer a minha natureza pecadora, para que antes que essa transformação ocorra no meu coração, para que eu nasça de novo, eu preciso primeiro reconhecer a minha natureza pecadora. Salmos 51:5 diz assim: na verdade, sou mau desde que nasci, sou pecador desde o ventre de minha mãe. Na versão, na linguagem de hoje, NTLH, tá? Sou mau desde que nasci. Desde que a pessoa nasce, ela já nasce com o pecado original. Em Eclesiastes 7:20 diz assim: pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Não há nenhum. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para terminar, todos os homens que nascem, eu, você, todos que nascem destituídos da glória de Deus, do relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina, e a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos com o pecado original, lá de Adão. Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecador por natureza. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é da justiça. A justiça. Eu preciso de alguém
para me salvar da condenação eterna. Pois todos os que nascem já estão com o pecado original no seu DNA, como eu havia dito. Então, o seu DNA já contém o pecado de Adão. E por isso estão condenados e receberão a justa sentença pela natureza caída que nós temos. Existe uma sentença dada a respeito de nós. Portanto, preciso de alguém para receber a punição em meu lugar. Eu preciso de alguém que vai pagar o preço do pecado lá de Adão, que está refletindo em mim. Na verdade, eu não pequei, quem pecou foi Adão, mas foi passando de geração em geração. E aí eu me torno pecador por conta dele. A natureza dele veio se espalhando. Então nós precisamos de alguém que pague o preço. No entanto, essa pessoa, para pagar esse preço, ela deve nascer sem pecado. Como? Todo mundo nasce pecador. Como que uma pessoa pode nascer sem pecado? Para poder ser aceita por Deus como substituto em meu lugar. Pois a justiça de Deus exige o pagamento do pecado. E a resposta para esse problema, praticamente sem solução, está no próprio Deus. Aonde o próprio Deus é concebido no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Ele gera Jesus no ventre de Maria, o próprio Deus encarnado, sem o relacionamento de um homem e uma mulher, mas o próprio Espírito Santo concebe Jesus no ventre, e Jesus nasce então, sem o DNA de Adão, sem o pecado de Adão. Hoje é mais fácil para a gente explicar, né, que todo mundo sabe o que é DNA, antigamente ninguém sabia, né, fica mais simples de entender. E aí, nós temos agora o Salvador. Nós temos alguém que vai pagar o preço, que vai fazer justiça. Porque até agora todo mundo está sofrendo, está condenado. Não tem justiça. A condenação paira sobre a cabeça de cada um. A espada está colocada no pescoço de cada um. A sentença, ela é real. E agora, nós temos então um Salvador, porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem é que Deus deu a salvação? Para todos, mas todos quais? Os que creem, os que querem, os que aceitam, os que entenderam que são pecadores e que entenderam que a justiça própria deles não vai pagar o preço. A sua própria justiça de ser um homem bom, uma mulher boa e fazer tudo certinho, não apaga o pecado de Adão na sua vida. E por isso você precisa de alguém que pague o preço. Por isso Deus mandou Jesus e falou assim, ó: eu vou fazer o meu filho pagar o preço. E quem crê que ele está pagando o preço, eu não vou mais imputar, eu não vou mais colocar culpa em você. Porque aquilo que estava destinado, a espada que estava colocada no seu pescoço, eu vou passar para o dele. E no versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio trazer condenação para o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Não existe não condenado, todos somos condenados quando nascemos. O que existe é
aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, que alcançou o perdão. Você é alcançado pelo perdão. Em Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é pode até ter uma religião, mas você não tem Jesus se Deus não quiser te entregá-lo. Você precisa, então, agora só que acontece, a palavra diz que se você pedir, Ele te dá. Amém? A palavra diz, se você pedir, Ele te dá. Então quebra esse coração de pedra, peça ao Senhor para a tua vida, e viva o melhor de Deus nessa terra. Porque Deus tem o melhor para nós nessa terra. Deus tem algo novo para nós nessa terra. Você crê? Em João 6, 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Quem é que dá você para Jesus? O Pai. Aí você vai até Jesus. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, como saber então se eu nasci de novo? Na prática, querido. João 3,4 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se alguém não for limpo pela palavra e receber o Espírito Santo dentro dele, não tem como ter nascido de novo. Porque através da água, que é a palavra de Deus que vai nos lavando, e a gente simboliza isso com o batismo. Quando eu desço as águas, eu morro para uma velha vida. Eu sepulto o velho homem ali dentro, naquela água, eu sepulto o velho homem e nasço um novo homem. Ali ocorre uma entrega clara de um coração de carne. É necessário ter o Espírito Santo habitando dentro de você. É necessário. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com Israel de Deus espalhado pela face da terra. Que você tenha um mês de novembro extraordinário, um mês de boas notícias, um mês aonde as bênçãos que correrão atrás de você, no nome de Jesus. Que haja paz em Jerusalém, para que a paz repouse sobre os nossos lares. E assim nós abençoamos o povo de Deus e encerramos esse culto em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, estamos encerrados.